Nem um minuto. O dedo dele tá afiado, vai estar afiado hoje. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 e a parte B. Mateus capítulo 16, versículo 13 e a parte B. Quando você encontrou, diga amém. Estou vendo a Bíblia ainda sendo folheada. Quem não encontrou, diga misericórdia. Pode abaixar o meu microfone só um pouquinho, para mim, coloca ele mais perto. Eu gosto de manter ele bem perto aqui da minha voz. Ei, ai, amém. Glória a Deus. Mais alto um pouquinho agora, que agora já diminuiu muito. Só o retorno. Para as irmãos você pode tirar. Ei. Pode aumentar mais um pouco. Não aumentou nada. Som. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todo mundo junto dizer só a parte B. Quem diz os homens ser o filho do homem? Só essa que nós vamos ler, amém? Vamos lá todos juntos? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que ao decorrer dessa semana, um dia também eu acordei por volta das 4 horas da manhã. E assim como o pastor também tiraram meu sono. Não consegui dormir. Comecei a pensar em algumas coisas na vida secular. Comecei a pensar em algumas coisas na vida espiritual. E ali a minha esposa falou: vai dormir, tem 2 horas para você dormir ainda, até o horário de você ir para o trabalho. E eu falei assim: não consigo dormir. Então naquele momento eu levantei e comecei a falar com o Senhor. E tive algum tempo ali, período de oração com o Senhor, e o Senhor falou fortemente no meu coração. Glória a Deus. E eu sou feliz de falar do Senhor, porque um dia Ele me salvou. Amém. Nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí, nunca menti, nunca fui de roubar, nunca fui de matar. Mas às vezes a gente nasce num lar evangélico. Num lar evangélico, e as pessoas pensam assim: não, esse nasceu num lar evangélico, esse não precisa aceitar Jesus. Não, mentira. Mesmo nascendo nesse lar, um dia eu tive que levantar as minhas mãos e aceitar Ele como meu Salvador. E eu sou feliz porque Ele me salvou. E através do seu sangue, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Então nesse texto que eu mencionei aqui, quem diz os homens ser o filho do homem? Pode aumentar, varão. Quem diz os homens ser o filho do homem? E eu fiz uma pergunta para mim, busquei alguns contextos bíblicos. Se eu fosse falar sobre esse texto, sobre a confissão de Pedro, eu ia dizer que Pedro, ali foi aonde Deus chamou Pedro. Falou assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu poderia me deter a esse contexto, mas não é aqui que eu quero ficar. Eu quero ficar nesse texto na qual diz: quem diz os homens ser o filho do homem? Para algumas pessoas, irmãos, nós vamos saber que Jesus estava chegando ali perto de Cesareia. Cesareia ficava ao norte da Galileia e próximo ao Monte de Hermon. Sabemos que o Monte de Hermon ele é coberto todo por gelo em cima, mas no pé dele, as redondezas, as cidades vizinhas, elas ardem de calor, enquanto todo mundo que está no alto ele morre de frio. Então, a Jesus chegar perto dessa cidade, e ele faz essa pergunta para os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Obrigado, varão. E eu pude buscar algum texto. Quando Jesus estava chegando perto daquela cidade por nome de Samaria, ali ele encontra uma mulher, e aquela mulher sentada ali tirando água, ele fala assim: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, obrigado pastor, e aquela mulher fala assim: Senhor, você não sabe que os samaritanos não comunicam com os judeus? Por que você pede a mim, que sou samaritana, de beber? E naquele momento ele fala assim: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E naquele momento a mulher falou assim: mas Senhor, o poço é fundo, como é que você vai tirar a água aqui? E ali naquele contexto todo, eu quero resumir para você entender. Conversa com aquela mulher. Ele falou assim: agora mulher, vai, chama o seu marido e volta aqui. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ela falou assim: disseste bem, tiveste 5 maridos. Perante a lei já foi casado 5 vezes, mas agora o que você tem não pertence a você.
E ela falou assim: vejo que tu és um profeta. A primeira palavra que os homens diziam que Jesus era, uma das primeiras, profeta. Ao encontrar mais textos da Bíblia, eu pude ver em Jericó um cego, e ele ficava à beira do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Outro nome que os homens chamavam Jesus de Nazaré: Jesus, filho de Davi. Ao decorrer o texto da palavra do Senhor, a Bíblia, eu encontrei em Jerusalém um homem por nome Nicodemos. E ele, por vergonha de ir ter com Jesus durante o dia, ele vai ter com Jesus durante a noite. E chegando ali onde Jesus se encontrava, pastor, ele falou assim: Rabi, mestre. Naquele momento, mais um nome, nós descobrimos que os homens chamavam Jesus. Quem diz os homens ser o filho do homem? E perguntando para os seus discípulos, eles falavam assim: ah, Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é um homem de Deus. Mas e vocês? Quem diz ser o filho do homem? E naquele momento Pedro respondeu com grande sabedoria: tu és o filho de Deus, tu és o filho do Altíssimo. Ele falou assim: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o